É um livro que eu escrevi já há bastante tempo, no curso de uma série de investigações que vinha fazendo por conta própria, por interesse sobre a matéria, e teria publicado em 2003. Lógico que em 2009 a matéria dos crimes sexuais sofre uma mudança muito grande, tanto na inclusão de tipos penais, como também na descriminalização. Então, a editora entendeu por bem que eu fizesse uma atualização e eis o livro. E quais foram as principais alterações que foram feitas, as principais mudanças entre a outra edição e essa nova? Bom, fundamentalmente há uma virada de paradigma importante que houve em relação ao tipo sistema. Até 2009, o que nós tínhamos? A consideração de certa modalidade de agravante especial, de aumento especial de pena, quando o crime fosse praticado contra menor de 14 anos. Né? Pois bem, havia uma discussão muito célebre, tanto entre doutrinadores como nos próprios tribunais, a respeito desta presunção de violência, uma violência ficta na realidade, né? Estava em causa ali a validade do consentimento para o ato sexual. Uma parte, tanto da doutrina como dos julgados, dizia que este consentimento dado por um menor de 14 anos era inválido, né? E entendiam, portanto, que se tratava de uma presunção absoluta. Outra parte, contudo, dizendo que, devido à mudança de costumes, à própria evolução dos relacionamentos, o amadurecimento mais precoce dos jovens, levava a crer que esta presunção de violência era relativa. Enfim, conforme o caso concreto, o juiz podia considerar que aquele consentimento poderia não configurar o ilícito penal, descaracterizava o ilícito penal. Em 2009, o que ocorre? Isso é deslocado deste campo de presunção para fazer parte de um tipo penal, que é o estupro de vulnerável. Então, agora, esta é uma situação que é elementar do tipo penal. Então, praticando-se ato sexual com um menor de 14 anos, haverá a configuração de ilícito penal. Ainda assim, há um debate muito acalorado, tanto na doutrina como em alguns julgados. Dizem uns, por exemplo, que pelo fato de ser o Estado brasileiro atender ao princípio do democrático, por incorporar o princípio da dignidade da pessoa humana, por priorizar liberdades, este tipo penal não deveria redundar numa condenação. Nós temos aí outros princípios que também são inerentes ao modelo de Estado que nós temos, entre os quais o princípio da legalidade. Então não podemos simplesmente desconsiderar um fato que está criminalizado, uma conduta que está criminalizada, em nome de princípios ainda muito abstratos, sem que possam, de fato, desconstituir o ilícito penal que está regrado e dizer que o fato não constitua crime. É crime. Existe atualmente, não só neste campo de fenômenos, uma crescente rebeldia dos nossos operadores jurídicos em relação à lei. Uns dizem que o juiz não pode ser simplesmente um servo da lei, e propõem uma verdadeira revolução, uma anarquia jurídica, e dizem que o juiz deve decidir conforme a sua consciência, conforme certos princípios fundamentais, ou devido também a um grau de conscientização a respeito de valores que permeiam a nossa sociedade. A questão não é tão simples. Ora, a matéria ela está regrada, faz parte, portanto, do direito penal positivo. E fechar os olhos para esta realidade também significa negar muitos dos valores do nosso Estado, inclusive do próprio princípio democrático, que é utilizado como uma das pedras fundamentais para se negar a validade do delito.
o promotor de justiça no trato da matéria criminal, lógico que é um pouco dependente daquilo que é realizado pela autoridade policial nas suas investigações. Mas, à medida que tanto o STF como vários julgados têm repetido que também o Ministério Público tem poder investigatório, ou melhor, se isto não está definido em regra legal, mas pelo menos se concede que não é inconstitucional, então eu diria que o Ministério Público pode alçar maiores voos em direção a uma investigação mais aprofundada, né? Em curadorias, por exemplo, as curadorias que tratam dos interesses da infância e juventude, eu diria que é muito importante que o Ministério Público consiga realizar um programa que inclua uma equipe multidisciplinar que possa atender de forma mais eficiente casos como de crianças vítimas de crimes sexuais. É importante que nós tenhamos um psicólogo, um pedagogo, uma educadora que possam trabalhar em conjunto e auxiliar o Ministério Público também na detecção desse tipo de problema.